Fala aí, meu amigo ligado no Toque Passa, chegando aqui nesta sexta-feira para falar, é claro, de NFL, porque temos muitas notícias. Saiu lista de avaliação dos 32 times, feito pelos próprios jogadores. A gente vai falar disso aqui. Vamos falar também do Combine. Tivemos algumas atuações impressionantes na última quinta-feira de alguns jogadores. Cara, coisa bonita de se ver. E hoje também é dia de responder as perguntas que vocês mandaram aqui pro Toque Passa. Então já deixa aquela curtida no vídeo, é importante demais. Dá aquela curtida, você vai assistir o vídeo, se você não gostar, você tira a curtida. Mas já deixa ela aí, porque ajuda bastante gente a chegar para mais pessoas. Mais pessoas estão chegando no Toque Passa. Se inscreva no canal. Clica no sininho aqui para ser notificado assim que sair um vídeo novo, compartilha o Toque Passa e se você puder colaborar ainda mais, faça como o Pedro Araújo, que é o mais novo membro aqui do nosso clube de membros. É um clube interessante, o Pedro já está lá no grupo no Telegram, batendo papo, falando de futebol americano o dia inteiro. Tem sorteio de camisa da Fanatic Sport Nation uma vez por mês, vou sortear a camisa desse mês, acho que nessa sexta-feira ainda. Se você não conhece a Fanatic ainda, já, aqui embaixo tem um link para você conhecer a Fanatic, tem cupom de desconto do Toque Passa. Com 150 membros, vou sortear mais uma jersey. Já sorteei uma jersey com 150 membros, sorteio mais uma jersey. Então, faça parte do nosso clube de membros, colabore com o Toque Passa e vamos nessa então. Roda a vinheta. Vamos lá começar então com essa polêmica dos últimos dias que vai ter repercussão no futuro. Aqui um longo tempo o pessoal vai discutir. Claro, começar a temporada, tudo que rolar vai ser discutida essa lista da NFLPA, que é o Sindicato dos Atletas, com uma avaliação dos 32 times em alguns quesitos, feitos pelos próprios jogadores, né? A NFLPA disse que mandou um formulário para cerca de 2.200 atletas, recebeu cerca de 1.300 respostas, o que é um montante muito interessante, acho que deixa bastante crível, pedindo avaliação em alguns quesitos, que é tratamento às famílias dos jogadores, comida e nutrição, sala de musculação, a equipe de treinamento de força, sala de treinamento, comissão técnica, vestiários e as viagens das equipes, tá? Com avaliações entre A mais e F menos, e aí foi formado um ranking com as melhores equipes, as mais bem avaliadas, né? É um quezinho de lista daquela primeira série, pelo menos na minha escola rolava, né? Os meninos faziam a lista de quem era o mais bonito, quem era o mais cheiroso, mais ou menos isso daqui, quem era o mais legal, mais simpático, mas eu sempre ganhava em simpatia, né? Bonito não era. E também um pouquinho de rádio peão, aquela que rola em qualquer empresa, o cara falando aqui, o outro tal. Tô pensando em ir pra aí, o que você acha? Não vem aqui que isso aqui não é legal. Isso aqui rola sempre e é o que rolou agora na NFL. Os times mais bem ranqueados estão lá entre o Minnesota Vikings em primeiro lugar, por isso eu tô com a camisa dos Vikings aqui, os Dolphins, depois os Raiders, aí vem os Texans, os Cowboys. Eu vou colocar aqui embaixo na descrição, porque vai estar na aba comunidade, a lista do primeiro ao 32º. Lá embaixo está Washington Commanders, Arizona Cardinals, qual que é a ordem mesmo aqui lá embaixo? O Cardinals, os Chargers, os Chiefs, os Jaguars, né? Esses são os piores times, e aí a gente vai ponderar. Porque os Vikings, os Dolphins, os Raiders, os Texans, ótimo, muito bem, mas os Chiefs são o 29º e ganharam o Super Bowl, o que é mais importante, né? A gente vai lembrar do craque Neto falando, na minha época voltava no ônibus apertado, comendo aquele pão com aquele queijo que parecia um gorgonzola. É isso aí, mesma pegada, tá? Você vai reclamar, mas quem tá ganhando é quem tá lá, às vezes sofrendo um pouquinho mais. O mais interessante dessa lista toda, para mim, são os relatos, algumas informações que alguns jogadores deixaram com relação aos clubes, alguns comentários, né? Por exemplo, o pessoal falou que teve uma infestação de ratos na equipe do Jacksonville Jaguars, falta de água quente no vestiário dos Commanders, a drenagem do chuveiro não era das melhores, críticas ao Josh McDaniels lá na equipe dos Raiders. Eu achei muito interessante isso aqui, porque eu lembro que eu conversei com o Lonnie Paxton, que foi long snapper da equipe dos Patriots e jogou com o Josh McDaniels lá nos Broncos, e o relato dele era esse, que o problema era ambiente, e quando tava ganhando tava tudo bem, mas quando começa a perder você vai muito mal, que ele tentava ser um Bill Belichick, mas sem o histórico. Eu acho que ninguém merece, ninguém tem o direito de ser babaca, mas um cara como o Belichick ser babaca, você fala assim, tudo bem, ok, né? Conquistou tanto, assim, eu vou jogar pra ele, o cara entende pra caramba. Agora, quando é o Josh McDaniels, eu falo assim, filhão, jogou onde, né? Chupou laranja com quem? Você ganhou o quê pra ser babaca desse jeito? Então pode ser um ponto a ser considerado. Nos Chiefs, eu achei muito importante ressaltar que tem, o pessoal falou que tem medo de falar de alguma lesão, porque acha que o departamento médico não oferece o melhor tratamento.
Nos Cardinals, o pessoal falou do chão da academia, que tem coisa soltando, tá torto, isso é preocupante, né? Na academia, principalmente, você pode machucar algum atleta, mas agora uns pontos são menos relevantes para mim, né? São mais supérfluos. Os Cardinals cobram a comida dos atletas. Acho que é patético, né? Uma economia burra, porque, convenhamos, isso é uma empresa multimilionária, eu nunca vi um time cobrar da alimentação. Mas a sua empresa provavelmente não te dá um almoço grátis. Os caras levam a sério isso daí. Nos Bengals não tem janta e também é o único time que não oferece suplementos alimentares, aí, suplementos de saúde. Os Seahawks oferecem viagem de primeira classe para os atletas, mas só se vencerem, né? Algumas questões que são interessantes. E teve gente reclamando também que não tinha espaço suficiente no armário, lá nos vestiários. Eu vi o Dave Andrews falando, porque os Patriots foram mal relacionados, ali 24º, o pessoal criticou as viagens, os Patriots têm 2 aviões, eu não sei o que está acontecendo de tão ruim para o time assim, né? Mas ele falou, a gente tem que levar em consideração alguns aspectos. Por exemplo, tem gente que só jogou em um time, não tem padrão não tem uma referência para avaliar, tem cara que já passou por 10 times e avalia de outra forma. Então o cara acha ruim porque no outro era melhor, ou então ele acha bom porque ele não viu o que o outro tem. Tudo isso tem que ser considerado, né, nessas avaliações. E outra coisa, né, falar de vestiário. Pô, o cara tá chegando agora na NFL, veio do college, aqueles vestiários do college lá de Clemson, suntuosos, que é uma afronta para quem paga a mensalidade na faculdade. Vestiário que parece shopping center, que é melhor que hotel 5 estrelas. Aí o cara chega na NFL, encontra uma realidade e vai achar ruim, né? Como eu disse, né? Tudo tem que ser ponderado aqui. Tem que ser levado, tem que ser questionado. Eu, como um defensor da classe trabalhadora, acredito que todas as empresas têm que dar as melhores condições de trabalho para cada um de seus funcionários, seus colaboradores, como gostam, não funcionário mesmo, não gosto de colaborador não. Mas, cara, não dá para os Vikings meterem um banner de campeão. Apesar que os Colts fariam isso. Toma cuidado. Eu acho ele interessante, mas ele é mais curioso do que de fato importante, porque lá dentro os jogadores já se conversam, todo mundo já sabe o que acontece. Não acho que vai ser a grande influência na free agency. A gente pode entender alguns aspectos, mas eu não acho que alguém vai escolher os Raiders ao lugar dos Chiefs, porque, o vestiário é mais legal, né? Aliás, também não entendi que falaram mal, tirou nota baixa os Rams com relação à estrutura de treinamento. Novíssimo, cara, novíssimo mesmo. Estive em Los Angeles recentemente, uma coisa tão bonita, né? Me pareceu um pouco estranho, mas tá aí, essa lista, né? Vale a pena pra gente criar conteúdo e ficar falando umas besteiras por aí. Vamos lá agora para falar sobre quem está louco para usufruir dessas horríveis instalações da NFL, que é a galera do Combine, que está lá se mostrando, se apresentando, para quem sabe sofrer nas mãos de ficar sem almoço nos Cardinals, ficar sem janta nos Jaguars, o cara poder, né, ter essa possibilidade aí horrível de ser um atleta da NFL. Quero começar destacando aqui na quinta-feira, né, nos treinamentos, o que eu consegui ver ali também, que está sendo muito discutido, por exemplo, é o Nolan Smith, né, outside linebacker da equipe de Georgia, que teve uma temporada que foi encerrada antes do que ele gostaria, era um cara que era um prospecto de primeira rodada, mas acabou, a lesão atrapalhou, foi uma ruptura do músculo peitoral, tirou ele do restante da temporada, que terminou com o título de Georgia, mas o cara tem 108 quilos, ele pulou mais de 1 metro no salto vertical, e a gente lembra, é estacionado, tá? É só parar, pulou mais de 1 metro, 3,25 metros no salto em distância, que não é como na Olimpíada o cara vem correndo e salta, não. Parado aqui, ele vai lá e saltou 3,25 metros e correu as 40 jardas em 4,39 segundos. Um absurdo, tá? As estatísticas apareceram lá. É o segundo jogador mais pesado a correr abaixo dos 4,40 e tem um salto vertical de mais de 1 metro desde 2006. Ele está atrás apenas do Vernon Davis, né, que tinha 115 quilos quando conseguiu esses feitos aqui. Outro cara muito discutido aqui nessas últimas horas, né, foi o Khalid Cancel, que é o defensive tackle de Pittsburgh, que é um cara que
ele está sendo comparado, mas eu não gosto de fazer essas comparações, vocês sabem disso aqui, mas ele tem sido comparado ali com o Aaron Donald, não acho que seja para isso, não é um prospecto que chega aos pés do que era o prospecto do Aaron Donald, mas ele conseguiu um feito e tanto aqui, melhor do que o Aaron Donald, 1,85m, 127 quilos e correu as 40 jardas em 4,67 segundos, o melhor tempo para um jogador da sua posição desde 2003, tá? Melhor tempo para um defensive tackle, cara, 40 jardas em 4,67, pesando 127 quilos. Você imagina você trombar com isso? O que acontece contigo, né? Você vira uma paçoca. O Aaron Donald tinha feito em 4,68, então ele foi melhor que o Aaron Donald, mas não é. Calma. Não é o Kensey, não é o Aaron Donald, não vai ser o Aaron Donald. É outro tipo de bicho aqui, mas essa comparação aqui cabe. O Will Anderson, né, o outside linebacker de Alabama, que apontam como potencial first pick, né, o cara pode ser a primeira escolha do draft, ou então, pelo menos, a primeira escolha não quarterback desse próximo draft. Ele correu as 40 jardas em 4,6 segundos, foi um tempo ok, um tempo sólido, o cara fez um tempo, né, não prejudicou em momento nenhum, mas ele foi, o mais interessante aqui não são as marcas dele de salto, de nada, a questão é a análise que foi feita, a impressão que ele passou nos outros drills, sabe, de postura, de mudança de direção, mexer o quadril aqui, vir para cá, para lá, agilidade para se locomover, isso aí faz parte dos drills dos jogadores, dos linebackers, dos defensive tackles, né, fizeram todos esses exercícios, e ele mostrou muita versatilidade, ele foi avaliado, o pessoal, com um cara que pode jogar muito bem ali no 4-3, no 3-4, sem problemas, é um cara que vai conseguir se adaptar, e por isso o valor delezinho até cresce, eu acho que já é a tendência é que ele seja o primeiro não quarterback desse draft, pode ser a pick número 1 se os Bears não trocarem. Claro, vai além dos números, não adianta falar só, pô, o cara correu, o Stephen Ross correu aquela vez lá, bateu o recorde, não interessa, né? Ele pode ser muito rápido, ok, mas não é a Olimpíada, ele tem que saber receber a bola, ele tem que estar saudável, tem muitas questões que entram nessas contas todas, não só os números do Combine. Temos que falar também do Jalen Carter, né, que também, né, um cara de primeira rodada, podia ser a pick número 1, e na quarta-feira, pouco depois desse vídeo ter sido, do vídeo da quarta ter sido publicado, teve um mandado de prisão expedido em seu nome por direção perigosa e também por fazer um racha, né, em janeiro, dia 15 de janeiro, num acidente que resultou em mortes, né, o Jalen tinha entrevistas marcadas para quarta-feira e ele já anunciou, pessoal, não vou dar entrevista, eu vou me apresentar à polícia espontaneamente, tenho um mandato, já vou para lá, saiu de Anápolis, voltou para Geórgia, se apresentou, pagou fiança e agora voltou para Indianápolis, voltou para o Combine, ele não vai fazer os exercícios, mas ele vai terminar suas medições e também fazer as entrevistas que rolam, que são uma parte bem importante. Depois ele faz o Pro Day e tudo bem. Segundo o mandado de prisão, o Jalen Carter estava disputando uma corrida de carro contra um cara que fazia parte dos scouts, dos recrutadores, ali, do staff de recrutadores de Georgia, e também o offensive lineman, o Devin Willock, que acabou, os dois morreram, né, nesse racha aqui, sofreram um acidente e os dois morreram, e aí o Carter, por ter esse envolvimento, por estar nessa corrida, acabou tendo problemas com a justiça. É agora hora de responder as perguntas que vocês enviaram. Vou começar aqui com o Pedro Araújo. Falei aqui, o mais novo membro do nosso clube de membros, já está lá mandando sua pergunta. Ele perguntou se o Bill O'Brien e o Hopkins podem se reencontrar ou a porrada vai estancar. Cara, claro, né, isso tudo baseado no quê? O Bill O'Brien voltou para ser coordenador ofensivo da equipe do New England Patriots e estão especulando que o Hopkins pode ser trocado pela equipe dos Cardinals para os Patriots, que seria uma adição bem interessante para o grupo de recebedores. É claro que o clima não é do mais amistoso, acho que o Hopkins não iria jantar na casa do Bill O'Brien, mas tem um pouquinho de reminiscência, né? A gente vai lembrar que o Bill O'Brien era o treinador e GM, e eu lembro que eu falei isso na época, ele acabou trocando o Hopkins com a equipe dos Cardinals pela treta que teve, né? Questão de contrato, não querer fazer, trocou o Hopkins, o que foi um erro grande, né? Grotesco, mas o erro grotesco para mim estava no fato de ele ser treinador e general manager. Eu gosto de ter essas funções separadas porque o treinador pode ter problemas de vestiário com o jogador,
mas o general manager chega lá e fala o seguinte, o problema é teu, tá? Engole isso aqui e o cara é importante, ele vai jogar, né? Ou então chega num acordo, mas é melhor evitar, porque às vezes quando o treinador é o general manager, ele leva o problema do vestiário lá para cima, lá pro escritório, e aí fica uma situação mais complicada. Teve treta? Pode rolar? Eu acho que não, tá? Se rolasse, né, são adultos, são profissionais, o ponto é esse, eu sempre falei, ser amigo de um colega de trabalho é o melhor dos cenários. Mas se não for, tem que funcionar, tem que entregar para a empresa. Talvez se for uma oferta parecida e o Hopkins puder decidir o futuro dele, talvez ele opte por não trabalhar com o Bill O'Brien novamente. Mas se tiver que trabalhar, eu acho que profissionalismo está aí para isso. O Davi Souza aqui nos comentários mandou lá assim, o que os Vikings podem fazer nessa off-season? Será que vão de quarterback? Além que a prioridade é a defesa e se alguma surpresa pode acontecer. Várias perguntas aqui do Davi Souza sobre o Minnesota Vikings. Eu acho que eles precisam focar na secundária, né? A parte mais importante aqui é focar na secundária. Corner, safety, eles precisam cuidar ali da defesa, que tem muitos problemas. Podem ter muitos problemas também com relação a até dispensa de jogadores, né? Eles precisam abrir espaço no cap. Eles estão devendo muita grana aqui, né? Então vão ter que fazer muitas movimentações. Estão falando que, por exemplo, o Thielen pode ser dispensado. Ele é o segundo maior impacto de folha nesse momento. E o Thielen não é mais um wide receiver 2, talvez ele seja 3. Você vai precisar ir atrás de um wide receiver para compor ali com o Jefferson. O Jefferson é um cara. Perguntou do Cousins, eu não acho que eles vão atrás de quarterback, né? O GM já falou que o Cousins é o quarterback deles, mas o contrato dele talvez seja reestruturado, talvez você ofereça uma extensão, que é o último ano de contrato dele, até para baixar esse impacto em folha, que está em 36 milhões de dólares. Então você tenta negociar de uma forma ali. Você quer apostar no Cousins? Abre espaço no cap, deixa um aninho mais de contrato. Você tem 2 void years, joga mais um, faz alguma coisa para abrir, até porque você vai ter que pagar o Jefferson, né? O contrato do Jefferson você vai ter que oferecer muita grana muito em breve. Dalvin Cook também é um cara que pode rodar, tá? Isso aqui não me surpreenderia se o Dalvin Cook fosse dispensado. Ele passou por uma cirurgia recentemente, o que impacta ainda mais, 28 anos. É difícil imaginar que ele vá render muitos anos mais e você dispensá-lo nesse momento geraria aí um espaço de 6 a 8 milhões, depende se ele ia passar no exame médico ou não. Se ele passar no exame médico, 8 milhões. Se não passar, você tem que dar 2 milhões a mais para ele e ficariam 6 milhões, um bom dinheiro. Zadarius Smith pode rodar, o Daniel Hunter, o Harrison Smith, todos esses caras estão aí na corda bamba porque vai precisar abrir espaço no salary cap. O Pedro Ferreira está perguntando aqui qual seria a preferência para pick do Kansas City Chiefs, e se eles vão atrás de algum free agent. Não sei como é que é de grana para Kansas, para ir atrás de um jogador nessa free agency. Cara, ir atrás sempre vai, né? Tem que ir, porque vai perder jogador, mas precisa trabalhar ainda essa folha. Nesse momento eles estão devedores, estão devendo cerca de 3 milhões, tem alguns, parece que é 3, mas na real são 8 milhões. Vai precisar fazer alguma movimentação, até dia 15 vai rolar alguma coisa, dispensa, renegociação de contrato, tudo isso aqui está sobre a mesa. Cara, é a última pick da primeira rodada, né? Que ia ser a pick 31, né? Graças à equipe dos Dolphins que foram punidos e perderam a pick, então são 31 escolhas, eles vão ter 31. É difícil falar o que eles vão fazer com essa pick, porque depende muito do que vai ter no board, né? Serão 30 escolhas antes dele, algum jogador pode sair, mas eu acho que eles têm que focar na linha ofensiva. Você não sabe se o Orlando Brown vai ficar. Pela conversa que a gente teve nessa semana aqui, lá do Super Bowl com ele, é pouco provável, acho que ele vai querer muita grana, e os Chiefs eu não acho que vão pagar. E o wide receiver também é uma necessidade, né? Que buscar na primeira rodada do draft vai ser difícil, mas precisa dar um corpo de recebedores melhor pro Patrick Mahomes, isso aí é fundamental. O Carlos Emanuel pergunta aqui, quanto ao Trask, não vi jogar no college, somente no YouTube, comparando ele com o Brock Purdy, quem jogou mais no college. Eu acho que o Trask, tá? O Trask teve um ano de 2020 fenomenal lá em Florida Gators, o cara foi muito bem, foram 43 touchdowns e apenas 8 interceptações. Ele tem uma vantagem de ter anos atrás do Brady, não seria um problema, até o GM até falou, cara, eu tô bem tranquilo de ter, por isso que a gente pegou ele como uma segunda rodada. Eu gostava do Kyle Trask, a avaliação dele ali é que ele era mais um pocket passer, seria mais um administrador, seria mais ou menos um Kirk Cousins, mas ele
né, não tem um braço tão forte, mas é um braço ok, precisa um pouquinho mais de presença no pocket. Se ele aproveitou esses 2 anos que ele esteve como reserva do Brady, se ele conseguiu absorver o máximo possível, até de visualizar, pô, o Brady não era também um quarterback móvel, ele pode ter adaptado, melhorado ali o seu estilo de jogo, só que tem uma questão, o Brock Purdy encontrou um sistema do Shanahan lá que, pô, é outra coisa, né? Você tem um bom jogador no college e aí na NFL é outra parada completamente diferente, principalmente de acordo com o ambiente que você encontra, né? O Brock Purdy encontrou o cenário perfeito para jogar em São Francisco. Não acho que vai ser a mesma coisa que o Trask vai encontrar em Tampa. Tá caindo pelas tabelas, muitos problemas, muitas trocas virão e eu não confio tanto assim no trabalho do Todd Bowles. Mas no college eu preferia o Trask do que o Brock Purdy. O Marcos Nascimento, para fechar aqui, eu deixei essa aqui especial porque é legal, cara. Ele pergunta assim, ó, eu sei que gratidão não existe, mas o Daniel Jones não deveria ser um pouquinho grato pela posição no draft que foi selecionado e com a grana que ganhou? E o ponto principal, né, assim, vai bem em um ano e sai pedindo muito dinheiro. Eu quero deixar bem claro aqui que não é só que a posição do draft, a grana que ele ganhou por isso não, cara. É pelo que o Brian Daboll fez com ele no ano passado, tá? Pedir 45 milhões, ele tá completamente trololó das ideias, cara. Ele tá muito maluco, tá? Se ele tivesse apanhado quanto o Tua apanhou, eu falava que era problema de concussão. Ele tá maluco de pedir 45 milhões de dólares. Não faz sentido nenhum, tá? Talvez esteja tentando aproveitar o momento. Até trocou de agência, de empresário aqui, né? Aproveita o momento. Como o Brock Osweiler fez lá. Teve um ano ok na equipe dos Broncos, saiu ganhando uma grana, faz a vida dele, porque depois você sabe que você não vai ser bom, mas aí você já ganhou sua grana, já tá com a vida feita numa boa. Mas eu acho que ele precisa do Daboll. Eu acho que ele precisa mais do Daboll do que os Giants precisam do Daniel Jones. Eu sei que ir atrás de um quarterback nesse momento é ruim, né? Free agent não é grande coisa assim, a pick no draft não vai ser tão boa, mas eu vejo o Daboll conseguindo trabalhar com quarterbacks limitados, que é o caso do Daniel Jones. Vamos pegar os anos que ele teve. Tudo bem, o Judge era horrível, não dá para avaliar. Talvez esse seja o Daniel Jones de verdade, mas talvez não seja. Foi um ano contra um aspecto completamente diferente do que a gente tinha do Daniel Jones nos outros anos. Se eu sou a equipe dos Giants, eu meti uma não exclusiva, né, pro Daniel Jones. Fala assim, filhão, é o seguinte, ó. Se você encontrar alguém que te pague 45 milhões de dólares, vai nessa. Vai nessa, tá? Me dá 2 escolhas de draft. A não exclusiva é isso. Você mete a tag, o cara pode negociar com outros times, e aí não vai ter aquela coisa do rival tentar jogar, vou oferecer 46 milhões, porque se oferecer, depois você vai ter que pagar, né? E vai ter que dar as 2 escolhas de draft. Então, vai lá, procura teu caminho. Vê se algum time vai topar pagar 45 milhões de dólares para você. Eu duvido muito, eu acho que 35 milhões está muito bem pago. Estão falando do Derek Carr nessa faixa. Acho o Daniel Jones fez um ano melhor que o Derek Carr, mas o Derek Carr a gente tem uma amostra maior com outros treinadores, né? Poderia acontecer alguma coisa ali. Eu acho que ele tá completamente pirado, tá fora da casinha. 45 milhões não faz sentido nenhum e é ruim para ele. Ruim para ele, tá? Porque a chance é grande dele sair, os Giants falam assim, tá bom, então procura seu caminho, ou ele não encontrar aquele grande contrato, ou então ele pegar um time que vai pagar isso aqui, mas é um time ruim, destabilizado, e ele volta a ser o Daniel Jones que era no passado. Acho que ele só tem a ganhar. Fecha um contrato até curto com a equipe dos Giants, que seja aí mais um bom ano, senta com os caras e fala, ó, vamos renegociar isso aqui, eu quero mais dinheiro, né? Isso se você confiar que você é bom. Agora, se você achar que você é ruim e que tem que aproveitar esse momento, aí tudo bem. Aí pede 45 e tenta ver o que você ganha. Faz a sua vida, mas depois não reclama, tá? E até aproveitar também para falar um pouquinho do Lamar Jackson. Tá rolando essa história toda, que se ele pediu grana garantida ou não. O Stephen A. Smith falou que teve contato com o pessoal do staff dele, que seria basicamente ele e a mãe dele, são as únicas pessoas que negociam o contrato em nome do Lamar Jackson, e ele não teria pedido 100% garantido. O contrato dele não seria esse. Mas o repórter da ESPN que foi lá e falou que tinha sido, continuou cravando. Não, ele pediu garantido. E não vai rolar. Talvez os Ravens também possam fazer a mesma coisa. Filhão, vai atrás, vê se encontra alguém que vai pagar contrato 100% garantido para você, tá? Porque não vai rolar. Nenhum time vai acontecer. O Watson conseguiu? Sim. Foi a única chance que a equipe dos Browns tiveram para conseguir atrair o Deshaun Watson, que não queria, já tinha falado não para a equipe do Cleveland Browns, né? E já tinha ficado aquele clima ruim. Como eles sabiam que eles iam perder até a confiança ali do Baker Mayfield, oferece o máximo.
tomou bronca. A galera, os donos da equipe dos Browns tomaram bronca do resto da liga porque eles não querem contrato 100% garantido, por tudo que eu já falei, da grana fica parada por lá, né? Mas muita calma nessa hora. Né? Eu acho que a não exclusiva pode servir como lição para alguns desses quarterbacks, por mais que eu ache justíssimo os quarterbacks receberem... Quarterbacks não, todos os jogadores receberem a grana garantida, porque o risco é grande demais, o cara pode se machucar, então deixa o contrato garantido. Essa é a minha briga, mas não é o cenário neste momento. Vamos lá, bom final de semana. Amanhã tem quarterbacks, wide receivers e tight ends no Combine, nesse sábado, então fica ligado aqui, segunda-feira a gente volta para falar das atuações, quem sabe da medição do Bryce Young. Será que ele é muito pequeno mesmo? Será que ele vai ficar menor nesse final de semana? Curta o vídeo, assina o canal, compartilha o que passa e aquele abraço.